esse revés que todos nós sofremos, com a volta do PT, essa derrota, esse dissabor, nos impõe uma reflexão. Nos impõe uma reflexão. Por mais que possa ter ocorrido fraude, eu não descarto a possibilidade de fraude, não descarto e também não afirmo que ocorreu fraude, porque não tenho conhecimento técnico para isso. Não tenho conhecimento técnico para isso. Mas, por mais que haja a possibilidade de fraude, a eleição ter sido fraudada, isso não nos isenta, não nos desobriga de fazer uma reflexão e avaliar os erros que nós cometemos nesses 4 anos. Eu acho que o erro fundamental, não nos últimos 4 anos, mas nos últimos 10 anos, quando foi crescendo, quando foi avançando o sentimento anticomunista no país, que é um sentimento legítimo, necessário, diante de tudo que acontecia, era uma reação necessária, que veio até tarde, a meu ver. O problema é que esse sentimento anticomunista, que depois acabou se traduzindo nas urnas, esse sentimento veio associado a uma série de tendências revolucionárias anticatólicas, como o liberalismo econômico, condenado também nessa encíclica que eu acabei de citar. Esse sentimento anticomunista, ele veio associado, veio atrelado ao americanismo, outra ideologia revolucionária condenada pelo magistério da Igreja na Carta Apostólica Testem Benevolentiae, de 1899. Esse sentimento anticomunista, ele veio também amarrado ao sionismo, que também é uma ideologia revolucionária, venenosa, igualmente anticatólica, muito cultuada em alguns círculos protestantes, em algumas denominações protestantes. Isso daí contaminou alguns ambientes católicos que não deveriam se deixar influenciar por isso. Então, a reação antipetista que se verificou nos últimos 10 anos, eu estou falando 10 anos porque daqui a pouco nós vamos ver aí o aniversário de 10 anos das manifestações de junho ou julho de 2013, quando as pessoas foram para a rua de uma maneira um pouco confusa ali, e aí as redes sociais potencializaram a difusão da campanha contra o governo. Então, acho que esse foi um dos erros fundamentais que ninguém cuidou de corrigir no caminho. Ninguém cuidou de corrigir no caminho ou de alertar as pessoas, porque ninguém queria ser o chato da história, ninguém queria ser acusado de petista infiltrado ou isentão que seja. Então, essas tendências foram entrando nos ambientes católicos. Não estou falando nem dos ambientes protestantes, que ali o erro reina mesmo. A norma é o erro mesmo. Estou falando dos círculos católicos. E o mais grave, em alguns círculos católicos ditos tradicionais, que deveriam ser mais ortodoxos na observância da doutrina. Não estou falando nem dos católicos conciliares, renovação carismática, comunidade Shalom, etc. Estou me referindo aos assim chamados católicos tradicionais, que frequentam missa tridentina, que rejeitam o Concílio Vaticano II, como nós. Esses têm uma responsabilidade muito maior, porque, teoricamente, são mais instruídos. Então, tem uma responsabilidade maior. E até
em alguns círculos desse perfil, nós vimos uma adesão ao liberalismo econômico, expresso, sobretudo, pela escola austríaca, que se popularizou através da internet, uma escola visceralmente anticatólica. A escola austríaca tem como ícone maior a figura do economista Ludwig von Mises, que escreveu horrores contra o catolicismo, contra a igreja, no seu livro O Socialismo, que recebia dinheiro, uma bolsa da Fundação Rockefeller, e que era da seita lá, né? Era lá da sinagoga. Então, é surpreendente que muitos católicos ditos tradicionais tenham se deixado arrastar por isso daí. Em uma palavra, se nós quisermos resumir tudo, em uma palavra, eu acho que o grande erro dessa reação, e eu digo reação, não foi uma contra-revolução. Se fosse uma contra-revolução, seria católica, igual aconteceu na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, igual aconteceu em Portugal, com os miguelistas e depois com Salazar. Aí sim, teve uma contra-revolução. O que teve aqui foi uma reação. E, para dizer tudo em uma palavra, o grande erro, a deficiência fundamental dessa reação anticomunista que nós vimos nos últimos 10 anos foi a adesão ao chamado liberal-conservadorismo anglo-saxão, a respeito do qual há um livro muito bom do falecido professor Rubem Calderon Boucher, fiel da fraternidade, livro intitulado É o Conservadorismo Anglo-Saxão, em que ele examina os componentes revolucionários do conservadorismo norte-americano, britânico, e aponta não só os problemas doutrinários, mas o efeito corrosivo que essa ideologia tem nas nações de formação ibérica, ou seja, nas nações oriundas do espírito missionário de Portugal e da Espanha, aqui na Iberoamérica, na própria Espanha, enfim. Na Espanha, por exemplo, quem infiltrou essa mentalidade de uma maneira muito sutil foi a Opus Dei. Tem um livro, né? Enfim, tem um livro a respeito disso, chamado A Erosão do Anti-Americanismo Conservador Espanhol, né? E esse livro demonstra que na Espanha, ali, a partir da década de 60, a Opus Dei funcionou como uma espécie de quinta coluna, né, que cooptou parte da elite do regime franquista para que, aos poucos, as pessoas deixassem de seguir a doutrina social da Igreja e abraçassem o liberalismo econômico. Perfeito. Eu gostaria só de fazer algumas observações aqui. Primeiro, quando o senhor falou do PT e da volta deles, e isso aí eu li, eu vou até dar os créditos ao autor que fez essa observação, que foi o Cristiano Chioca, que é chefe de um dos movimentos libertários aqui no Brasil, mas eu acho que foi uma observação muito pertinente da parte dele, onde ele disse o seguinte: até mesmo, professor, quando chega em 2018, que parecia que o PT era terra arrasada, com políticos na cadeia, escândalos de corrupção, o Haddad teve mais de 40% dos votos. Então, sim, eu não sei se houve fraude ou não, também, não posso afirmar isso. Mas, assim, o Haddad, mesmo na vitória do Bolsonaro, teve uma votação muito expressiva, para um partido que estava arrasado na época. Então, começamos por aí. Em segundo lugar, eu gostaria de falar também sobre o abandono da doutrina da Igreja, e eu creio que passe muito também pelo abandono da filosofia aristotélico-tomista, né? Eu mesmo só retomei as minhas bases de estudo quando eu conheci, de fato, a filosofia tradicional aristotélico-tomista.
Então, tudo o que foi me passado até aquele momento vinham já de bases modernas, por assim dizer, do abandono dessa tradição. Então, eu creio que isso tenha desempenhado um papel fundamental, até mesmo, como o senhor disse, no meio da tradição. No meio da tradição houve também muitas críticas, né, de padres que realmente apoiaram os governos liberais, Existe uma defesa existe uma diferença, aliás, entre você defender um mal menor, né, como mal menor, e apoiar esse mal menor. Exato. É muito importante que isso fique claro. Muito importante. E quanto ao livro de Rubem, faço o meu merchan mais uma